Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live já já. Aguenta aí. Enquanto isso, vamos curtir uma musiquinha. Let it be. Fala, Tega. Tudo bom, amigão? Tarsis, Lucas, Rita, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu vou colocar aqui fixar aqui o tema da live. Vamos lá. Oi, mãe. Aí, agora fixou. Fala, Pisca. Beleza? Pessoal, tô só esperando mais uns 5 minutinhos para o pessoal poder chegar, para todo mundo receber o convite certinho e a gente já começa, tá bom? Hoje o tema vai ser bem legal, bem interessante. Saindo um pouco daquela parte mais que eu falei para vocês na semana passada. A gente vai entrar numa parte mais filosófica, um pouco mais subjetiva, para que a gente possa levar o entendimento de alguns assuntos para vocês. A ideia é que vocês pensem, que vocês reflitam, que vocês raciocinem sobre as nossas conversas aqui, para que cause em vocês aí alguma mudança, né? Hoje o tema é bem interessante, né? Você tem medo de quê? A gente vai falar um pouco de medo, vamos falar um pouco de pânico, não da síndrome do pânico. Vamos falar sobre coisas bem interessantes. Oi, Edi, boa noite. Quem já está aqui dentro, quem quiser enviar essa live para as pessoas às quais vocês imaginam fazer algum sentido para eles, tem a setinha aqui, né? Manda aí para 10 pessoas, aí você distribui a live, faz a nossa divulgação, leva essa mensagem para quem você acha que esteja precisando. Deixa eu preparar aqui. Fala, Tutão. Tudo bem aí, cara? Tudo bem? Como é que você tá? Tá sem sincronia? Que sincronia do quê? O som com a voz? Oi, Julinha. Tudo bem, filha? Ixi, o tio tá bem pra caramba. E você, cara? Tudo tranquilo? Andrezão, beleza, velho? Tranquilo? Como é que você tá? Vamos esperar mais uns 2 minutinhos. O pessoal vai chegar, com certeza. Parando aqui, como sempre eu faço as minhas anotações, sites, algumas reflexões. Ah, deve ser a internet, viu? Provavelmente é a internet. Chega nessa época, nesse momento aqui, onde tem muita gente usando e aí acaba dando uma desincronizada. Mas a gente vai assim mesmo. Como diz aquele ditado, né? Se não tem tu, vai tu mesmo. Vai desse jeito mesmo. Já já ela sincroniza, já já ela estabiliza. Enquanto isso, vão distribuindo, pessoal. Vai mandando aqui com um aviãozinho aqui embaixo. Manda pro pessoal que vocês querem mandar.
Vamos assim mesmo. Fala, Andrezão, beleza, velho? Também tô gostando do teu trabalho que você tá fazendo, tava assistindo. Ô, Tega, valeu, velho. Obrigado, cara. Cláudia, boa noite. Vamos lá, vai. 20 horas e 5 minutos. Vamos lá? Vamos começar? Bom, como eu falei para vocês, para quem não estava aqui na live passada, nas outras, eu vou explicar de novo. Eu tenho feito um trabalho de divulgação de alguns conceitos, né, de algumas ideias que eu trago comigo, que eu levo comigo na minha vida. E nas 4 ou 5 primeiras lives, não me lembro a quantidade exata, eu falei sobre as questões da gestão colaborativa, que é um conceito novo que vem sendo aí implantado. Minha esposa acabou de entrar. Oi, meu amor. Ó, isso aqui é paixão, hein? Que é um conceito novo de uma ideia nova de trabalho dentro das empresas, onde existe essa ideia da gestão de uma forma muito mais horizontal do que vertical, né? Mas isso, lá no meu perfil no YouTube, vocês vão achar todas as explicações, não vou alongar nisso não. E eu decidi, desde a última segunda-feira, que nós íamos entrar numa conversa um pouco mais filosófica, um pouco mais, como eu gosto de falar, subjetiva. Não no sentido pejorativo, né, de pouco valor, não é isso, né? Mas no sentido de reflexão, né? Porque cada um entende normalmente uma frase, uma palavra, um conceito de uma questão muito própria, né? Então, a ideia é que a gente possa fazer isso em conjunto aí durante algumas segundas-feiras. Hoje o nosso assunto, né? Oi, filho, boa noite, meu filho acabou de entrar. Hoje o assunto nós vamos conversar sobre algo que é inerente ao ser humano, que é o medo. Nós vamos falar de medo, vamos falar de pânico, vamos falar de mudança, vamos falar do que essas três consequências trazem na nossa vida, tá? E aí eu gostaria muito que vocês fossem colaborativos, né? Que vocês conversassem, que vocês dessem ideias, que vocês colocassem as suas visões. Nós vamos conversar, né? Não é um monólogo, apesar de estarmos longe um do outro, né? Uns dos outros, mas que a gente possa conversar, que vocês coloquem aqui as suas ideias. Anne, boa noite, tudo bem? Que vocês possam ali colocar suas ideias, seus conceitos, né? E a gente possa conversar sobre isso. Vamos lá. Você tem medo de quê? É uma pergunta um tanto quanto abrangente, muito ampla, né? A resposta muito ampla. A gente pode ter medo de um monte de coisas, né? Inclusive até muitas vezes de nós mesmos. Mas o medo é algo que é uma reação natural que nós temos a algo que nos coloca em perigo ou alguma situação que nos coloca em estado de alerta, tá? Então o medo ele nos coloca num estado de alerta a respeito de uma situação, de uma pessoa, de algo que nos traz medo. Isso é normal, é inerente do ser humano, todos nós temos medo. Alguns num nível mais alto, né, que é o pânico, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Alguns num nível mais controlado ou controlável, né? E essas pessoas... Fala, Vitão, tá bom, meu irmão? Boa noite. Algumas pessoas num nível um pouco mais controlado, né, que conseguem levar esse medo de uma forma até pouco aparente no seu dia a dia, mas é inerente a nós, tá? Não temos... Quem diz que não tem medo, né? Eu vou falar isso mais para frente, mas eu vou me adiantar já, é um tanto quanto inconsequente, porque o medo é inerente ao ser humano, é inerente ao desconhecido, a algo que nós não conhecemos e que aquilo pode, talvez com a nossa ideia, com a nossa visão, né, trazer para nós algum risco, seja ele físico, seja ele de qual natureza for. Como eu falei, o medo não é ausência de coragem, tá? O medo não é ausência de coragem, né? O medo, na verdade, é a capacidade que nós temos de fazer as coisas mesmo com medo. Tá? Desculpa, perdão. A coragem é algo, é uma capacidade que nós temos de fazer algo mesmo com medo. Tá? Eu tô com medo de
e faz. Tá? Mesmo com medo, a gente vai e executa uma ação, faz alguma coisa, corre atrás de alguma coisa que nós... Oi, Cleide, boa noite. Que nós tanto queremos. Tá? Então, o medo não é a ausência de coragem. Tá? A coragem, ela existe e o medo existe ao mesmo tempo. Agora, qual que vai aí tomar a frente na sua vida? O medo totalmente, né, que te impede de muitas coisas, tá? Ou a coragem, que mesmo você tendo aquele frio na barriga, você tendo aquela coisa ruim que você tem, você vai e faz. Porque aí também depende, né, da confiança que você tem em si. Né? O medo ele sempre vai existir para tudo, né? Para tudo nessa vida, para abrir uma nova empresa, para correr atrás de um novo emprego, para, como diz uma pessoa que eu estava assistindo esses dias na internet, até para casar a gente tem medo. A gente tem medo do desconhecido. O casamento é algo desconhecido na nossa vida. Então a gente tem medo disso também. Mas a gente vai e faz. Né? Não sei, a Rita está dizendo que o medo se confunde com ansiedade em relação ao novo. Então, o medo te leva à ansiedade. Né? O medo do desconhecido te leva à ansiedade. Você fica ansioso por estar fazendo aquilo com a pressa de chegar, ou com o pouco entendimento que você pode ter da consequência que aquilo pode ter na sua vida. Né? Mas tudo tem que ser estruturado, Rita. O medo ele não pode te impedir de fazer nada. Tá? A não ser que seja algo realmente perigoso. Por exemplo, pular de paraquedas, pular de um avião sem paraquedas. Né? É uma irresponsabilidade. Né? Mas ele não pode te impedir de nada. Porque é muito comum, né, nós termos medo, como eu falei para vocês, mas todo mundo tem medo. As pessoas inteligentes têm medo. As pessoas inteligentes têm medo. Por que as pessoas inteligentes têm medo? Porque, como eu disse anteriormente, elas não são inconsequentes. Tá? Elas não são inconsequentes. O medo te leva a você tratar o desconhecido ou algo que você vai fazer, né, de uma forma muito mais responsável. Você tem responsabilidade quando você tem medo. Por quê? Porque você mede todas as suas ações, você tira todas as suas dúvidas, você se questiona se realmente, até pelas suas próprias capacidades, você tem que fazer aquilo. Olha, eu estou com medo de executar, de dar um tal passo na minha vida. Eu vou refletir a respeito das minhas capacidades e dos meus conhecimentos, se aquele passo que eu vou dar, ele está embasado em algo que não vai trazer uma consequência negativa para mim. Tá? O medo é limitador quando não é dominado. Nós vamos chegar lá. Calma, dona Áurea, nós vamos chegar lá. Tá? Então, as pessoas inteligentes têm medo porque elas medem as suas ações. Eu adoraria pilotar avião. Eu não tenho relação ao medo de altura. Até vou no alto, já voei várias vezes. Né? Já tive vontade até de voar de paraglider, mas não sei aí quem foi que fechou o tempo na hora que eu ia voar e eu acabei não voando. Né? Aqueles paragliders, aqueles paraquedas que saem abertos e a pessoa vem correndo numa rampa de salto e o paraquedas abre no momento em que você sai da rampa e você sai voando. Né? O tempo fechou e eu não voei. Não sei, né? Vamos lá. Oi, Daiana, boa noite. Então, assim, você raciocina quando você tem medo. Você presta atenção quando você tem medo. Você toma atitudes preventivas quando você tem medo. Você se prepara quando você tem medo. O inconsequente, o irresponsável, ele vai e faz. E não está nem aí com as consequências disso. Não está nem aí com o que pode advir de uma atitude impensada. Tá? E medo, ele sempre vai existir. O que não pode existir é a inconsequência. Porque o medo, como eu falei, ele força a organização e força a estruturação. Tá? Você se organiza, você se prepara, você estuda, você corre atrás. É como você, por exemplo, sair para uma viagem longa, por exemplo. Nós daqui para o litoral é uma viagem longa. O que você tem que fazer? Você tem que verificar se tem a combustível no seu carro, álcool, ou gasolina, ou sei lá, diesel, não sei. Depende do veículo que você vai usar. Você tem que saber se os seus pneus estão todos calibrados, se estão em condições de viajar.
Tá? Você precisa verificar a mecânica do seu carro, precisa levar num mecânico para ele olhar, olha só, tá tudo certo. Você faz uma série de preparações, você se organiza, você se estrutura na sua viagem. Pode dar errado? Pode, claro que pode. Né? Não é porque você está tomando todas as providências que algo não vai dar errado. Pode dar errado, com certeza. Oi, Alcione, boa noite, tudo bem? Pode dar errado. Pode acontecer de dar errado. Mas a chance de dar errado é muito menor. A probabilidade de acontecer algo mecânico é muito menor. A possibilidade de você ficar sem gasolina, ela praticamente não existe. Sem combustível, né? Praticamente não existe, porque você foi no posto, colocou a Márcia, boa noite, tudo bem? Colocou gasolina, colocou combustível, né? Você está com o tanque cheio, está tudo certinho, verificou as luzes do seu veículo, se não tem nenhuma queimada, então a chance de dar algo errado é muito pequena. Mas você fez isso porque você tem medo que algo errado aconteça. Então você vai e se prepara. Porque, como eu falei, o medo ele é instintivo. Nós não temos como dizer assim, não tenho medo, não vou sentir medo. É nem quando a gente vai num parque de diversões. Né? Por exemplo, você vai na Disney, por exemplo. Né? Eu sei lá que tem minha filha foi há alguns anos na Disney e falou que tem umas montanhas russas lá que são assim, né, fantásticas. Para quem não tem medo. Mas você fala assim, não, eu vou, né? Não tenho medo, eu vou. E pode deixar comigo, eu vou, tranquilo. Você chega aos pés da montanha russa, olha para cima e vê aquele, entre aspas, monstro de ferro, você já começa a ficar com medo. Você começa a ficar preocupado. E a velocidade que ela vai andar, né? E os loops que ela vai dar, e as curvas que ela vai fazer, e as descidas que ela vai ter. Qual vai ser a sua reação nesse momento? Você vai se sentir bem, vai se sentir mal? Né? Quem tem problema aí de uma questão física, pode ter algum problema. Então você se prepara para aquilo. Você olha e fala assim, não vou. A minha filha acabou de entrar. Não vou. Por que eu não vou? São maravilhosas, né, filha? Tá dizendo que são maravilhosas lá. Tá? Então, assim, o medo, mano, não tem como, é biológico. Você imagina nas cavernas, aí há milhões e milhões de anos atrás, né? Você vivia com medo de ser devorado. Então você fazia o quê? Você fazia uma fogueira, você colocava madeira na porta da sua caverna, você ficava alguém de guarda, né? Porque você tinha medo, você se estruturava, você se preparava para que nada acontecesse, mas porque você tinha medo. Porque é algo que nós vamos sentir a vida toda. Né? Eu não sei quem foi que falou aqui que tinha medo da morte. Né? Quem falou isso anteriormente aí, dá um toquezinho para mim, só para saber quem foi que falou. O que o Andrezão está falando? Desde o tempo das cavernas, o medo é ferramenta de sobrevivência. Nós íamos chegar lá, mas vamos falar agora, André. Onde o ser humano tem que optar pela luta ou pela fuga. É instinto de sobrevivência. Exatamente. É a ferramenta que nós temos. Eu li uma vez, o ser humano ele só chegou aonde chegou porque ele entendia o seu medo. Ah, foi você, Cláudio, que falou? O medo da morte, eu vou usar uma expressão bem interessante. Nós temos que ter medo da morte. Oi, Gustavo, boa noite, tudo bem? Oswaldino falou que vinha, apareceu. Tá atrasado, hein? Tá? Olha lá, Cláudio falou, eu tenho medo da morte. Eu vou falar para mim, eu não tenho medo da morte. Porque, como diz um filósofo, né, quando ela existir, eu não vou existir mais. Né, fisicamente falando. Então, quando ela existir, eu não vou existir mais. Eu vou falar para você um quadrinho, que eu vi isso na internet, e eu vou falar para você o que tinha nesse quadrinho. Personagens muito famosos da nossa infância, Cláudio, da nossa infância. E de outras infâncias mais para trás também. Tá? Snoopy. Quem aqui não conhece o Snoopy? Eu acho que todo mundo conhece o Snoopy. Então tem um quadrinho que está o Snoopy e o Charlie Brown. Eles estão sentados, acho que numa lagoa, né, ou num barranco, ou numa pedra, não me lembro agora exatamente onde que é. E estão os dois sentados. E aí o Charlie Brown ele sempre foi meio depressão, né? Ele foi assim bem mais triste. E o Snoopy era o cara que resolvia as paradas, né? Resolvia todos os problemas. E o Charlie Brown disse assim, estavam sentados os dois nessa pedra, nesse local.
E o Charlie Brown olhou para o Snoopy e disse assim, Snoopy, nós vamos morrer. E o Snoopy, muito centrado, o Snoopy, né? Ele olha para o Charlie Brown e diz assim, um dia nós vamos morrer. Mas em todos os outros, não. A gente vai morrer um dia. Com certeza. Né? Fisicamente, todos os outros, não. Então vamos viver a vida. Vamos caminhar. Sem essa preocupação, ela nos impeça de fazer alguma coisa. Mas depois que perdi meu primo de acidente de carro, começou a minha tag. O que é tag, Cláudio? Eu não lembro o que é, não. Bota pra mim aí. Tá? Mas assim, você vai deixar de andar de carro porque seu primo... Bom, então vou falar uma coisa pra você. Cláudio já tá falando de acidente de carro. Minha mãe tá na live aqui, minha esposa também. Eu não sei se meu irmão tá aí, eles podem corroborar comigo. Eu tinha 2 anos de idade, Cláudia. 2 anos de idade. Eu sofri um acidente com o meu tio. Capotamos o carro. Eu tinha 2 anos de idade. Lembro exatamente de tudo. Eu tinha 2 anos. Normalmente 2 anos a gente não lembra. Eu lembro de tudo. Poderia ter ficado traumatizado? Sim. Mas acho que pelo fato de eu ter 2 anos de idade, né, transtorno de ansiedade generalizada. Poderia ter ficado traumatizado? Podia. Tá? Mas acho que pelo fato de ser uma experiência muito durante quando eu era muito novo, né, talvez isso não tenha afetado. Né? Mas eu lembro, toda vez que eu passo na estrada onde eu sofri o acidente, eu lembro. Exatamente como foi. O lugar que foi, só não tem mais a árvore onde a gente bateu, porque arrancaram. Tá? Mas eu lembro. E passo, todas as vezes que eu passo naquele local, eu lembro. Tá? Então assim, viva a vida. Tá? Não se restrinja a sua por causa disso. Tá? Porque assim, já que você estava falando nisso, é outro assunto que a gente vai dizer. O medo plasma na nossa mente imagens. E a gente se apega àquilo. Né? Por exemplo, a síndrome do pânico. É o medo. Muito medo. Medo que parece que vai morrer. Vai te dando um negócio, vai te dando um medo, vai te dando um desespero, vai te dando uma angústia, vai te dando um aperto no peito, vai te dando um monte de coisa. Mas é uma sensação meramente biológica. Ou psicológica, a gente pode assim tratar. Vamos falar assim que é melhor. É psicológico. Vai te restringir? Vai te causar algumas consequências? Vai, porque você vai ficar restrito a algumas ações. Ou você vai restringir algumas ações. Mas você vai ter que batalhar com ela, você vai ter que bater de frente com ela. Não tem jeito. A gente não pode deixar de viver a nossa vida e fazer as nossas coisas, porque algo nos dá medo. Tá? Combata, vá em frente. Existem hoje inúmeras ferramentas. Desde de psicólogos até medicamentos, estudos e meditação. Faz meditação. Gente que conseguiu controlar a sua síndrome do pânico, o seu medo, com meditação. Ou de manhã cedo eu acordo todo dia 5h15, todos os dias. Tem um japonês que eu não lembro o nome dele, porque o nome dele é bem complicado. Né? Ele faz meditação todo dia 6 da manhã. Ele começa uma live durante 1 hora. 20 mil pessoas assistem a live dele. Entendeu? 20 mil pessoas às 6 da manhã. Que bom que ele faz esse trabalho. 20 mil pessoas se tratando. Entendeu? Então, meditação, remédio, psiquiatra, psicólogo, vai em frente, segue a vida, caminha. Né? O medo vai fazer parte da nossa vida ad eterno. E como eu falei, ele plasma algumas coisas. Nós nos apegamos a isso. Isso enraiza na mente. Por exemplo, um medo. Tá? Medo de tomar novas atitudes, fazer novas ações, mudar alguma coisa na nossa vida. Nos dá medo. Por quê? Como eu falei, nós às vezes não temos noção da nossa própria capacidade de fazer aquilo. Opa, eu não tenho certeza, então não faz. Então não vai, faz. Segura, vai se preparar, e vai estudar, vai conhecer, vai pesquisar, vai procurar ter mais embasamento sobre o assunto, e aí você se prepara. Mas mesmo assim você não vai deixar de ter medo, porque você não tem certeza do resultado.
O resultado, ele é consequência de várias outras ações, não só da sua boa vontade. Também tem a ver com algo que você não pode controlar. Mercado, por exemplo. Uma crise financeira no país, que é o que nós estamos passando hoje. Então, mas mesmo assim você vai deixar de fazer? Mesmo assim você vai deixar de cometer algo que você queira fazer tanto, porque você não tem certeza do resultado? E aí a gente plasma na nossa mente muitas vezes a nossa incapacidade. Aí criamos algo, né, que o pessoal costuma falar hoje, que é crença limitante. Ah, eu não posso, eu tenho medo, eu não vou conseguir, aqui não é para mim, isso aqui não vai dar resultado, isso aqui não é o caminho, porque me falaram que não é um bom negócio, porque um amigo meu, o primo, o pai do primo, do avô, do tio, de não sei quem, não conseguiu, fez a mesma coisa e não foi para frente, e a gente cria aquela angústia. Vou falar para vocês aqui, vou me abrir para vocês. Eu tive esse projeto de fazer essas lives, eu acho que já, sei lá, há uns 5 anos, 4, 5 anos, nem me lembro mais. Isso estava engavetado. Engavetado aqui, né? Não na gaveta, não na gaveta física, como eu tenho aqui do lado, mas na gaveta mental. Sempre quis fazer, sempre quis colocar isso em prática. Apresentei isso para um amigo, para uma pessoa. E ele me disse assim, por que que isso está engavetado? Aí eu falei assim, não sei. Eu acho que porque eu tenho medo de não ter, por exemplo, pessoas assistindo. Ele falou assim, e daí? Se não tiver ninguém assistindo no momento. Faça. Se não faça pelos outros, faça por você. E aí a gente começou a conversar sobre isso, ele começou a me ensinar algumas coisas, me preparar para algumas coisas, né? E aí, comecinho do mês passado, eu fiz a primeira. Meados do mês retrasado, aliás, desculpa. Eu fiz a primeira. Foi difícil? Foi terrível. Foi um medo, uma angústia, um frio na barriga. Eu falei, mas o que eu faço? O que eu falo? Como é que eu começo isso aqui? Mas eu fiz. A primeira. E vou falar uma coisa para vocês. Não tenho vontade de parar, não. Por quê? Porque eu sei que se tiver uma, ou se tiver 1000 pessoas, eu vou estar fazendo bem para alguém. Eu vou estar passando minha experiência sobre algum assunto para alguém. Ó meu craque aí, ó o Renan entrando aí. Tudo bom, Renan? Entendeu? E é isso. Faz para você. Faz primeiro por você. Depois você faz pelos outros. O resultado que os outros vão obter daquilo que você está fazendo é o tempo que vai dizer. E ele me disse isso. Faz. No começo você vai ter 1, 2, 3, 10, importa. Mas lá na frente, quando você se sentir estruturado, preparado, porque você vai ter que ler, você vai ter que pesquisar, você vai ter que se preparar. Quando você estiver preparado, a Rita está falando exatamente, a Rita está mais acostumada a fazer, né? Eu não estou tão acostumado assim, mas estou me acostumando. Porque eu fazia palestras ao vivo para 10, 20, 50, 300 pessoas. Que é muito mais fácil, porque você vê a reação das pessoas. Né? Você consegue olhar nos olhos da pessoa e dizer assim, olha, aquele pessoal está gostando. Ou aquela pessoa não está gostando. E aí você muda o modo como você está falando. Doutor Adriano, boa noite, tudo bem? Você muda o modo como você está falando. Né? É diferente, mas aqui eu tinha medo. Medo da reação. Medo de parecer ridículo. Que não é. Não é. Não é você tá se parecendo ridículo. Muito pelo contrário. Obrigado, Cláudia. Você está saindo muito bem. Muito obrigado. Oi, Lê. Boa noite. Minha prima entrando também. Tudo bem aí? Sabe? Então vai, faz. Com responsabilidade. Eu estou preparado, eu me preparei. Está tudo anotado no meu computador. Tem um caderninho aqui. Tá tudo certinho aqui. Meu apoio do celular. O celular não vai cair, não vai ter problema. Né? A não ser que quebre isso aqui. Que aí eu não tenho como controlar. Né? Mas do resto tá tudo funcionando, a internet tá boa. Né? Tô no quarto do meu filho, se vocês não sabem. Porque o melhor lugar para internet na casa é o quarto dele. Tem até os brinquedinhos dele aqui do lado, os dinossauros dele. E aí? Não vou fazer? Não vou fazer. Tudo preparado, tudo tranquilo. Até 1 hora antes de começar a live eu estava aqui, escrevendo, preparando, botando minhas ideias no papel. Não confiando muito na mente, né? O Renan tá dando risada lá.
não preparando, não assim, confiando muito na mente, anotando. Então a gente se prepara. Vamos lá, vamos lá. 5 minutos eu entrar, eu abaixei minha cabeça, pedi a Deus que me ajudasse, né? Que as palavras saíssem da minha boca da forma e da maneira e numa sequência onde que as pessoas entendessem que fosse bom para elas. Pronto, estou preparado. Confia. Confia em você e manda ver. Tá? Porque essas imagens que a gente cria na nossa mente, essas crenças limitantes, né? Como o pessoal costuma dizer, elas têm muitas faces. Muitas faces. E aí você consegue vencer uma, vem outra. Aí você consegue ver uma, vem outra. E você começa a se limitar a isso. Você começa a dar mais importância a algo que é negativo na sua vida do que a algo que é positivo. Ela vai mudando, ela vai transformando. Você consegue superar alguma coisa, vem outra. Você supera aquela outra, vem uma terceira. Você supera aquela... E você tem que ir batalhando para que essas imagens, para que essas imagens plasmadas na sua mente não te vençam. Assim, finalizando essa questão do medo. Ele é inerente ao ser humano. O que o Oswaldinho está dizendo? Eu estou dominando esse medo da crítica dos outros. É isso, Oswaldinho. Eu também tinha medo da crítica. Entendeu? O que os outros vão pensar de mim falando? Tem tanta gente fazendo. E daí? Como diz uma pessoa que eu assisto da televisão, para eles, eu vou fazer o meu trabalho. Aquilo que eu me sinto bem. Que eu me sinto feliz. E espero deixar outras pessoas felizes também. Esse é o ideal. Tá? Então, vai e faz. Entendeu? O medo é inerente, nós vamos ter medo sempre. A toda hora nós vamos ter medo. De tudo. De tudo, numa situação nova, de mudar de casa, de mudar de carro, de ter comprado um carro que não era melhor que o que você tinha, de morar num outro bairro. Sempre. Isso vai acontecer sempre. Então, se a gente for se apegar a isso, nós estamos loucos, nós vamos ficar parados no mesmo lugar. Que é uma conversa que nós vamos ter mais para frente. Porque o medo, ele, bem controlado, ok, a gente consegue caminhar. Agora, quando ele passa, ele sobe mais ou vários estágios, ele se transforma em pânico. E aí o pânico, eu até escrevi aqui, o pânico ele é limitante. Ele te limita, ele te bloqueia. Né? Como eu disse, ele atrofia as nossas mentes e congela nossas ações. É algo irracional. Né? Todos nós temos pânico de alguma coisa. Ou por como a Cláudia falou, por uma experiência vivida no passado, nós criamos e nós enraizamos um medo tão grande que ele vai limitar as nossas ações. Ele vai bloquear o nosso raciocínio, tornando isso uma situação irracional. Nós não sabemos por que tenho medo, mas eu tenho medo. Ou sabemos, às vezes, né? No caso de alguns medos, são medo irracional. Ele nos bloqueia. Quando aquilo acontece, a gente entra em pânico, não sabe o que faz. É a síndrome do pânico. A gente não sabe o que a gente faz. Algo de errado está acontecendo. Ou, por exemplo, verdade, né, Cláudia? Ele nos bloqueia. Por exemplo, quem aqui tem medo de barata? Quem tem medo de barata... Medo não. Quem tem medo, a gente vai lá, tem medo, asco e tal, mas vai lá e mata ela, né? Pega o sapato e dá uma sapatada nela, depois joga ela fora. Agora, aquele que vê a barata, por exemplo, e fica congelado, não sabe o que faz, ou sai correndo desvairado, fecha a porta do quarto, se tranca lá dentro e liga para alguém. Né? Conheço algumas pessoas que estão nessa live que têm um medo danado de lagartixa. Conheço profundamente. Tá? Que se trancam no quarto de medo. Medo do quê? Mas a gente não tem que criticar. A gente brinca, né? A gente faz aí dá uma caçoada, né, Renan? A gente tem uma caçoada na pessoa, né? Mas é algo irracional, a gente não sabe de onde isso vem vindo. Então aqui eu vou falar. Elas estão aqui na sala, devem estar bravas comigo. Olha lá, minha esposa fez assim. Ó. Elas estão bravas comigo, então eu vou aqui fazer uma confissão. Ô, Renan, não vale dar risada, hein, Renan? Se você der risada, eu perco a amizade com você. Entendeu? Aí já é fobia, né? Mas a fobia é fobia é medo, né?
Fobia, na verdade, é o termo para medo. Estou falando em pânico, em algo acima disso. Oi, Cláudia, boa noite, tudo bem? É algo acima disso. Então eu vou falar para vocês um pânico que eu tenho. Eu tenho um pânico. Olha só o que eu vou dizer para vocês. Minha esposa deve estar rindo lá na sala agora, tá? Eu tenho pânico de gafanhoto. Vocês acreditam nisso? Que eu tenho pânico de gafanhoto? Eu não consigo chegar perto. Eu não consigo chegar perto de um gafanhoto. Ou de um louva-a-Deus, ou de um besouro. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu travo. Eu travo. Eu não tenho medo de lagartixa, não tenho medo de barata, não. Não. Coisa eu fisiologicamente, minha mãe está escrevendo, é verdade, e tem mesmo. Fisiologicamente eu tenho uma dificuldade, uma alergia, por exemplo. Está dando risada, né, Cláudia? Agora, né, me abri, né? Contei o meu ponto fraco. Eu tenho um problema de alergia. Por que será, né? Eu tenho uma alergia a. Oi, Edu, boa noite, tudo bem? Eu tenho uma alergia muito séria. Eu quase morri uma vez. Tá? Uma aranha me mordeu. Eu quase morri. Literalmente, eu quase morri. Só não passei para o outro lado, porque eu brinco que o pessoal do lado de lá me empurrava de volta e falava assim: ó, não, calma que não é tua hora. Fica aí, você ainda tem mais uns 60 anos para viver ainda. Isso foi há uns 10 anos atrás. Acho que até mais, uns 15 anos atrás, eu não me lembro. Né? Tinha uns 30 e poucos anos, mais ou menos. Só que eu não tenho medo da abelha, eu não tenho medo da aranha, eu não tenho. Não tenho. Agora, do gafanhoto, eu tenho. Por quê? Não sei. Não faço ideia. Aquele bicho voando me dá asco. É meu medo. É o meu. Com medo de todo mundo. Cada um tem medo de alguma coisa. Só que esse medo, ele não pode me limitar, por exemplo, aí num local que possivelmente vai ter. Eu fico esperto, as anteninhas ficam, né, tá virando para tudo quanto é lado. Mas eu tô lá, ele não pode me impedir. Né? A gente não pode ficar subordinado ao pânico, ele não pode comandar as nossas ações. A gente tem que ter responsabilidade. A gente tem que ter noção das nossas, do perigo, ou do local onde a gente vai, ou da situação. Mas ele não pode ser limitante. Ele não pode comandar, ele não pode, nós podemos ser subordinados a ele, como eu escrevi aqui. Tá? Porque se você você fica subordinado a esse pânico, a esse medo, a essa fobia, seja lá o que for, ok? Você se habitua a isso. Você simplesmente, mas então eu acho normal, eu tenho medo mesmo, eu tenho pânico, eu não vou. Eu não vou fazer isso, não vou aquilo, não vou lá. Eu tenho pânico, não quero, não vou. Andar de montanha-russa, voar de avião. Tá? Eu estava lendo um livro uma vez e estava um escritor que falava que toda vez que ele entrava no avião, ele perguntava pro piloto, que quando ele estava na porta, normalmente o piloto fica na porta. Em alguns aviões, em outros não, né? Ele perguntava pro piloto assim: você tem medo de avião? Você tem medo de voar? E se o piloto respondesse que sim, ele ficava tranquilo. Agora, se o piloto dissesse que não, aí ele fica preocupado. Porque o cara que tem medo se prepara, como eu falei. E o cara que não é tão assim desleixado acaba não se preparando. Tá? Então a gente não pode ter pânico. A gente não pode se habituar até aqui. Temos que lutar contra isso. Temos que temos que correr atrás da solução para isso. Entendeu? Porque o pânico ele acaba nos matando, entre aspas, né, para muitas coisas. Por exemplo, olha, nós já estamos falando aqui há quase 35 minutos. E eu ainda estou na metade do que eu quero falar para vocês. Então vamos ver se a gente consegue dar uma agilizada sem ser vazio. Então nós falamos do medo, nós falamos do pânico, que é o nível acima do medo. Só que a gente tem que entender uma coisa. O medo, quando nós, o que a Cláudia falou, assim, temos que ser mais fortes, mas às vezes é difícil. É difícil. Às vezes nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir superar isso na primeira vez. É uma questão de você você forçando isso, você ir sendo forte, você indo tentando, você correndo atrás. Você sabe que você vai ter medo, mas eu vou lá e insisto.
É a insistência que faz. Porque o medo quando é bem controlado, ele na verdade é até um aliado seu. Tá? Por que eu estou dizendo isso? A gente passa por um momento atual, não no Brasil só, mas no mundo, que é essa tal da pandemia por esse tal desse Covid-19. As pessoas estão entrando em parafuso por causa disso. Estão entrando em paranoia por causa disso. Não estou dizendo para serem descuidados. Pelo amor de Deus, não é isso. Oi, Thalita. Boa noite, minha amiga. Tudo bem? Não estou dizendo para nós usar o gel, lavar as mãos. Por exemplo, eu não entro em casa com a roupa do trabalho. Eu tenho né, no lado de fora de casa eu tenho um cabide, uma cadeira, onde tem minha roupa que eu vou usar dentro de casa. A que eu uso no serviço fica para fora. Não entro com o sapato, eu tiro. É algum transtorno? Não, é cuidado. É só isso. Tá? Só que algumas pessoas estão elevando esse cuidado a um nível de transtorno mesmo. Tá? Com medo excessivo de serem contaminados e de que vão morrer. Né? Então, algumas pessoas transferem os seus próprios medos para esse medo desse vírus. Só que todo mundo, oi Olivia, boa noite, todo mundo tem a oportunidade, está tendo a oportunidade de se reinventar. E por que eu falei de medo, e por que eu falei de pânico, e por que eu vou falar de pandemia? Tá? Por que a palestra não, né? A live de hoje tem o tema, você tem medo de quê? Do que eu vou falar agora. Do que eu vou conversar com vocês agora. Essa pandemia é o grande momento de mudança em nossas vidas. É a fase de mudança em nossas vidas. Essa pandemia está nos dando a grande oportunidade de mudarmos alguns conceitos, algumas ideias e muitas vezes o rumo das nossas vidas. Ô Tiago, boa noite, tudo bem? Mudar o rumo das nossas vidas. E mudança causa medo. Mudar causa medo. Mudar é algo que nos causa aquele... Como é que a pessoa fala? Aquele rodamuinho no estômago. Mudança, ela de qualquer uma. Como eu falei, mudança de carro, mudança de casa, mudança de trabalho, mudança de vida nos causa esse friozinho na barriga. Tá dando mesmo, né, Olivia? Verdade. Tem medo da contaminação, tem medo da morte, tem medo de contaminar a família, de não sei quem. Só que esse momento é difícil, tem gente morrendo, tem pessoas contaminadas, o sistema de saúde tá entrando em colapso. Sim. Só que muitos perceberam o momento da mudança. Eu só comecei a fazer essas lives quando eu não podia mais fazer ao vivo. Ela me forçou a criar uma nova maneira de eu chegar até vocês. Eu mudei. Como eu falei no começo, com medo. Com medo de parecer ridículo, né? Como a gente conversou há algum tempo atrás. Mas eu tinha que fazer alguma coisa. Mesmo com medo. Se está com medo, vai com medo mesmo. Né? E ela cria em nós a possibilidade de nos reinventarmos. Mas muitos não fazem isso porque tem medo. Medo do quê? Do resultado. Medo de não dar certo. Medo de não conseguir alcançar as expectativas. Medo. Atenção nas empresas que estão aí conseguindo se sobressair. Elas se reinventaram, criaram alguma coisa, botaram a cachola para funcionar. Criaram um produto novo, criaram um serviço novo, criaram uma ideia nova, criaram um conceito novo. O cabelo está meio armado. Criaram um conceito novo, criaram uma ideia nova, começaram a usar a internet, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, o YouTube, começaram a fazer vídeos, postar.
correr atrás de alguém que fosse especialista no assunto. Lives na internet é o que não faltam para isso. Então ninguém pode alegar que não teve oportunidade. Ai, porque eu estava com medo. O medo está aí. Ele é nosso, ele vai existir sempre. Só que ele não pode nos limitar. Ele não pode ser aquela âncora. Que cabelo, né, Renan? Tá, tem pouco, cara, mas ainda tem um pouquinho. Ainda dá até pra pentear. Vou no barbeiro, eu corto. Ainda tem um pouquinho, cara. Ô, Tiagão, meu irmão, boa noite, tudo bem? Entendeu? Só que ele não pode fazer isso. O tempo. Eu escutei de uma pessoa uma vez, né? E, porque essa pandemia fez o mundo parar, essa pandemia tá tudo estagnado. Eu falei, olha, não tá. Não tem nada estagnado. Tá muito mais do contrário. Tá mais movimentado. Gente querendo trabalhar com ideias novas, gente criando conceitos novos. Eu tô falando para vocês de gestão colaborativa. Falei com vocês aí 4, 5 segundas-feiras. Um conceito novo. Tá? Onde todo mundo junto tenta resolver o mesmo problema. Legal? Então, o mundo está se movendo, o mundo está se preparando. Nós não seremos mais os mesmos depois que isso acabar. Como é que é, o Renan? Vamos sair dessa pandemia, mas não tenha dúvida, Renan. Não tenha dúvida disso. Nós vamos sair desse momento muito mais fortalecidos. Eu não sei quando que foi que eu falei isso, mas eu vou repetir. Quem já ouviu isso de mim pode até dar uma... Ó, meu irmão Rogério. Quem fazendo home office, fazendo palestras pela internet, usando a internet de uma forma mais plena, mais positiva, entendeu? Isso, segundo um especialista, nós iríamos fazer daqui a 5 anos. Nós estamos em 2020, nós iríamos utilizar a internet, esses conceitos, só em 2025. Nós antecipamos 5 anos na nossa evolução, em termos de internet. 5 anos é muita coisa. Então não tem nada parado. Tá todo mundo com medo, com frio na barriga. Tá, mas tá caminhando, tá fazendo, tá correndo. Não tá estagnado. Não se ancorou no medo. Não ficou ali parado. Ai, meu Deus do céu, se eu me solto, eu não sei para onde que eu vou. É só você se preparar. Porque, como eu disse, o medo paralisa. Mudar é complicado, gera esforço. Oi, Rosinha, boa noite. Milena, boa noite. O medo gera esforço, e esse esforço muitas vezes nós não estamos preparados para isso. Mas tem que ir, cara, vai embora. Tá? Você quer um exemplo? Eu coloquei uma anotação aqui. Eu estava assistindo esses dias um jogo de vôlei. Porque quem não muda, desaparece. As empresas hoje que não mudarem seus conceitos, seus produtos, sua ideia de mercado, sua ideia de negócio, correm o risco de desaparecer. Seriamente. Seja elas quais forem. Eu estava assistindo esses dias atrás um jogo de vôlei, obviamente, reprise, né? Jogo da seleção brasileira. O ser humano está acostumado a se acomodar. Quem acomoda acaba desaparecendo, Olívia. Esse é um perigo. Eu estava assistindo um jogo de vôlei. Né? Acho que era até de manhã cedo, antes de sair para trabalhar, eu liguei a televisão, estava no jornal, só estava falando de pandemia. Falei, vou assistir outra coisa. Coloquei no canal de esporte, estava passando um jogo de vôlei, jogo da seleção feminina. E eu pensei assim, gente, como que o vôlei evoluiu? Como que o vôlei mudou? Como que as regras foram alteradas? Para quê? Porque um jogo de vôlei antigamente durava 3 horas. Eu assisti um jogo de vôlei Brasil e França, que ele demorou quase 4 horas. Quem que vai ficar na frente da televisão assistindo um jogo de vôlei de 4 horas? Quem vai? Mudaram as regras, o jogo ficou dinâmico, ficou rápido. Né? Os jogadores, até a estrutura física dos jogadores teve que mudar. Ele mudou para sobreviver, porque o vôlei ia morrer. Assim como o futebol, assim como o basquete, assim como a natação, assim como qualquer tipo de... Assim como qualquer empresa. Você quer um exemplo de empresa que mudou, porque senão ia morrer? A própria Apple. Tem uma época difícil.
difícil, senão ela ia morrer. A Lego, quem sabe aqui, a Lego antigamente fazia brinquedinhos de madeira. Isso é mais de 100 anos atrás, se não me engano, não lembro a data certa. Ela se reinventou, criou esses pecinhas de encaixar que você cria cidades. Se reinventou, senão ia desaparecer. Entendeu? Porque mudar é necessário. Você ter uma outra visão da sua vida é necessário. Você ter uma outra ótica é necessário. Você corre o risco de desaparecer. Aqui que a Lívia não pode contar. Você corre o risco de desaparecer. Você como pessoa física, enquanto profissional, e as empresas. Corre o risco seriamente de desaparecer. E esse momento que nós vivemos é propício para a mudança. É propício para você engrenar algo novo, uma ideia nova, um projeto novo que, como eu falei no começo, estava engavetado. Põe para fora. Inicia. Eu sei que no início é difícil, é complicado, é problemático, a gente não tem noção. Ok, eu também não tinha, fui conhecer, fui fazer curso. Cursos na internet tem aos montes. Chove lives de cursos, chove um monte de coisa. Se prepara, vai atrás. Mas não estagne, não deixe esse momento passar. Não deixe esse grande momento no Brasil, principalmente, para você continuar como está. Porque nós não seremos mais os mesmos. Nós já não somos mais os mesmos. E daqui a alguns meses, quando isso acabar, vão sobreviver não é aquele que é o mais forte, mas aquele que se adaptou mais à mudança. Uma postagem que eu fiz no Instagram, eu gosto de fazer postagem de manhã. Como eu falo para vocês, eu acordo 5, 5 e 15 da manhã, faço meu café e aí eu vou fazendo minhas postagens. Eu vou pegar aqui, quer ver? Aqui, ó. Porque como eu postei, todo obstáculo é uma experiência. E toda experiência é uma lição. Nada é permanente, exceto a mudança. Tudo vai mudar. Né? E não é o mais forte que sobrevive, é aquele que se adapta mais facilmente às mudanças. Bem cedo, né, Thalita? É aquele que se adapta mais facilmente. Nós estamos nos adaptando a essa mudança? Em tudo. No trabalho, na vida social, em tudo. Nós estamos nos adaptando a isso? Vamos mudar? Vamos conseguir estarmos, entre aspas, tá? Entendam bem, vivos, aparecendo depois dessa mudança? Espero que todo mundo vivo. Graças a Deus, se Deus quiser, todo mundo muito bem. Estamos preparados para isso? E aí fica essa reflexão. Nós conversamos aqui durante quase 50 minutos para a gente chegar nesse ponto. Vamos estar aqui todos quando essa pandemia passar? Seremos nós mesmos? Seremos nós iguais ao que nós éramos antes? Ou vamos nos transformar? Essa é a reflexão. E nós estamos aproveitando esse momento para nos transformar ou estamos apenas sentando na cama chorando porque podemos nos contaminar com esse vírus? Repito, tomem todos os cuidados, mas não fiquem apenas em cima das suas camas, em cima do sofá, trancado nas suas casas, com medo. O medo limita, o pânico ele obstrui as nossas ações. Vamos. Mas nós não podemos nos deixar abater por esse momento. Aproveite. Aproveite esse momento de transformação que está passando o nosso mundo. E que essa transformação possa estar dentro de nós mesmos. Porque como eu postei algum tempo atrás, né, a inspiração ela é externa. A motivação ela é interna. Eu posso, com as minhas palavras, inspirar vocês. Mas a motivação é de vocês. Quem vai se motivar a se transformar são vocês. Como a Cláudia está dizendo, o segredo é dominar nossa mente e o que pensamos. É aquilo que eu falei. O medo plasma imagens na nossa mente. E se a gente não tomar conta disso, ela se fixa.
se transforma num quadro. Oi, Neuza. Boa noite. Entrou no finalzinho. Beleza, pessoal? E aí? A gente tem medo de quê? Que a gente possa lutar contra esse medo, que a gente possa batalhar para vencer esse medo, que a gente possa não deixar esse medo limitar as nossas ações, o nosso crescimento, a nossa evolução. Que nós possamos caminhar todos os dias com medo, sim, mas sabendo que ele vai ser um companheiro constante nas nossas vidas, mas que ele seja aquele medo, aquele sentimento que nos torna alerta, que nós possamos caminhar com isso e crescer com isso. Como a gente está falando, inteligência emocional. Eu tenho até um amigo, eu posso até indicar para vocês. A Lidney entrou agora. Eu posso até indicar ele para vocês. Então, a gente faz parte de um grupo de pessoas e ele fala muito bem de inteligência emocional. Pessoal, eu acho que é isso. Quis passar tudo isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem os palminhas aqui, coraçãozinho, disparem isso para os seus amigos, para que eles todos... Olha, Renan, obrigado a você, cara, por ter vindo aí. Que é isso? Faz tempo que a gente não bate um papo, né? Precisamos comer uma coxinha lá na tia da coxinha, né? Lembra? E que isso possa fazer sentido para vocês. Ele vai estar daqui um pouquinho no IGTV do meu perfil aqui no Instagram. Já, não sei se hoje ou se amanhã, no meu perfil do YouTube, youtube.com/Rodrigo Gírio. Procurem lá, espalhem isso para as pessoas, divulguem isso, tá? Que isso possa chegar a mais pessoas e fazer mais sentido para elas. Beleza? Galerinha, beijo no coração de vocês. Gratidão a você, Cláudio, pelo amor de Deus, que é isso, gratidão a vocês. Você vai assistir, né, Lidney? Você tá atrasado, hein? Não, brincadeira, minha amiga, obrigado por aparecer. Lê, obrigado por estar aqui, viu? Segunda-feira eu vou estar aqui com o meu amigo Alex Tangino. Depois eu posto o folderzinho, né? Aqui no Facebook, no Instagram, posto por aí, mando no WhatsApp e vocês vão ver. Na quinta eu vou estar aqui, só que é às 5 horas da tarde, hein, pessoal? Não é às 8 da noite, não, é às 5 da tarde. Eu passo para vocês depois. E na segunda estaremos aqui para a gente bater um papo de novo. Não sei o tema, vou preparar e durante a semana eu divulgo. Beleza, pessoal? Beijo no coração de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Que é isso, Dinei? Pelo amor de Deus. Não fica no YouTube, você me fala se você gostou. Beleza, pessoal? Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, uma ótima semana. E feliz Dia dos Namorados. Eu vou comemorar com a minha esposa. Beijo para vocês. Tchau, tchau.